Fala, amigos do meu canal. Muito boa noite. Ontem fez 10 anos do 7-1. E eu sempre quando essa data ocorre, eu gosto de fazer uma reflexão. Por quê? Não é normal tomar de 7-1 em casa numa Copa do Mundo. A seleção que tem mais títulos, né? Pentacampeão. Mas vamos fazer uma análise como se construiu isso durante os anos. Conforme os anos foi, lá nos anos 80, na Itália, só podia 3 jogadores por seleção, por time, que tinha a preocupação de não enfraquecer a seleção. Então, não era muito comum. Depois que os jogadores começaram a ir para fora, se naturalizar, hoje, muitos brasileiros estão indo embora do país, para Portugal, para a Espanha, né? Enfim. Vamos falar Portugal, onde está tendo uma grande invasão de brasileiros. Até Portugal queria dificultar isso, né? O que acontece? Se a gente for refletir, na Copa de 98, na Copa de 90, 86, o culpado foi o Terê, né? A culpa caiu sobre o Zico, que perdeu o pênalti no tempo normal. O Zico estava machucado. Em 82, a culpa era do Cerezo, né? Uma falha. Em 90, a culpa foi a água batizada. O Brasil não fez os gols, Maradona acabou com o jogo. Em 98, a culpa foi na da Nike, não sei o que, realmente aquilo foi estranho, né? Em 2006 foi o Roberto Carlos que baixou também, em 2010 foi o Dunga, agora em 2014, aquela Copa que se passou aqui no nosso país, Brasil, como ela se construiu, houve uma empolgação por causa do jogo de um ano antes. E eu vi uma coisa que eu postei no grupo do Facebook em 2013, que falava que assim, que a Argentina não tinha que temer o Brasil, mas sim a Alemanha, pois a Alemanha já tinha tirado a Argentina 2 vezes. Isso eu falando no grupo de futebol argentino, da qual eu fazia parte. Então, achei interessante essa postagem, porque a Alemanha tinha uma boa base no meio campo, né? Tinha muitos jogadores do Bayern, que era um time que tinha goleado o Barcelona, né? Kroos, o Maestag, o Felipe Lahm, tinha o Boateng, tinha o Thomas Müller, né? Tinha o Manuel Neuer. Então vamos ver. Felipe Lahm, lateral, Boateng, Manuel Neuer, zaga, Boateng, zaga, Manuel Neuer, goleiro. Tinha o Maestag e Kroos, meio campo, Thomas Müller, ataque. Então por aí você vê. Pegou uns caras do Borussia, que era o Gundogan e o Marcos Roy não foram, o Weidenfeld, o Hummels, né? E ainda tinha o Götze, né? O Mário Götze, que tinha ido pro Bayern, né? Então vamos ver, um time que os caras que estavam entrosados, costumavam jogar um contra o outro. Só que, vamos ganhar aquela coisa, né? Vamos ganhar, sempre assim, né? Quando começou aquele jogo, o Brasil ainda foi para frente, né? No Kroos bate um escanteio, Thomas Müller faz um gol. Aí, ponto. A facilidade que a Alemanha entrou, nossa, e o Brasil não tinha meio campo. Não tinha meio campo. Aí acha isso normal? O Brasil não tinha meio campo. Qual o meio campo que o Brasil tinha? Mal arrumado. O que o Brasil tinha feito naquele jogo? Botava atrás e ia contra-ataque. O Carlos Ancelotti falou agora, nós só ganhamos do City porque a gente recuou o time. Tomou de 4 ano passado, aí recuou o time. Aí falaram, o Carlos Ancelotti vem para o Brasil, que não sei o quê.
Só que passou 10 anos 7-1. O Brasil continua sem meio campo. O Brasil não tem meio campo. Então, o futebol brasileiro, muitos clubes estão mal das pernas. Embora aqui está melhor que nos outros países. Mas a evasão de jogadores brasileiros que não se identificam com o Brasil é muito grande. Pessoas que já moram lá fora. E o problema passa muito mais além disso. Cada vez mais o brasileiro vai se distanciando da seleção. Ou a seleção também se distancia do brasileiro. Embora esse jogo sábado, muita gente assistiu, ficou esperando, né? Achando que ia ganhar, porque animou, que ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, aquela coisa toda. Mas a seleção não tem meio campo. Tem meio campo. Tinha um Lema 82 falava assim, bota a ponta, Terê. O Terê não botou ponta nenhuma, né? Agora a Argentina está ganhando do Canadá, acho que de 2-0. Deve estar acabando o jogo agora. Vai para a final da Copa América contra o Uruguai ou Colômbia, né? Mas o que acontece? As coisas dão sinais. Então, o 7-1 dava sinais. Basta ver os vídeos do Mauro César, da época, do antes do jogo, ou depois, comparem, os atuais. Time mal arrumado. Time totalmente mal arrumado. E foi para frente. Agora, os jogadores perdem e vão para os seus países. Eles moram na Europa. Se tem brasileiro indo embora da Europa, quanto mais o jogador que mora lá. Então, é uma coisa muito mais profunda do que se imagina. E quando falo em cultura brasileira, sinceramente, a coisa... Eles não consomem comida sequer brasileira, moram lá fora. Então, eles não têm mais, não vivem mais no nosso ambiente. Então, a seleção brasileira é um negócio estranho. E com certeza essa frustração vai ser descontada em outra coisa. Então toda vez que tem 7-1, no aniversário de 7-1, eu gosto de refletir. E se ganha sábado, muita coisa a ser escondida. Muita coisa. Não acho nem que o Uruguai jogou tão bem assim. Mas o Brasil, os jogadores, muitos deles jogam bem lá fora. Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Muitos desses caras jogam bem lá fora. Né? O Militão voltava agora de contusão. Foi uma imprudência ele bater pênalti. O cara que voltou agora de contusão, meu Deus. A gente já se viu isso. Eu acompanho o Real Madrid, todos os jogos. Nossa. Eu não vi Nunca vi o Militão bater pênalti no Real. Por que ele ia bater pênalti agora? Então, não entendi essa. Mas, então, a seleção brasileira, mais uma vez, mais um vexame, né? Elogiando o seu torcedor, machucado. Né? Aí vamos falar assim, não, vamos ver outras prioridades. Ok, mas os outros países também eles viram. Já viu como é que a Espanha está feliz por estar na final? Já viu como a França ficou triste? As pessoas param rua na Europa, botam telão na Inglaterra, na Holanda, quando se não fosse importante, lá para a Europa, país de primeiro mundo. Eles não estavam lá na Alemanha vendo o jogo. Que conversa é essa? Eu acho que a gente pode ter um país forte economicamente, um país forte no esporte, basta ver Estados Unidos. Não é tão bom no futebol, mas domina vários esportes. E aí? E vamos para as Olimpíadas. E os outros esportes? E aí? Como é que está o basquete, o handebol, o vôlei? E aí? O vôlei, o basquete, o handebol, a natação. Será que a gente lembra dos pessoal que foi medalha de ouro nas últimas Olimpíadas? Eis uma questão. Mas o futebol sempre foi o carro-chefe do Brasil, de várias nações. Né? Creio que os Estados Unidos também quer chegar lá, já melhorou bastante. Né?
Agora, o 7-1 não deve ser esquecido. Devemos analisar. Agora, a maldade humana é uma coisa que vai afastando também as pessoas da seleção. Antigamente pintava-se rua, hoje não pinta mais. Eu lembro que a gente ia para casa do outro ver jogo, hoje não se faz mais. Hoje a gente comenta no Zap, em grupos do WhatsApp. Né? Então as coisas mudaram muito, a cabeça mudou muito. Então o mundo mudou muito. Para pior, para algumas coisas para melhor, para outras para pior. Então é isso que a gente está vivendo hoje em dia. O mundo melhorou por um lado, mas por outro ficou pior. E é isso aí que eu reflito desse mais uma eliminação da seleção brasileira. Veremos nas eliminatórias. Hoje, Espanha ganhou da França, está na final, merecidamente. Vamos ver amanhã Holanda e Inglaterra. Vamos ver. Eu acho que a Espanha leva essa Euro, sempre acreditei na Espanha desde o início. O time da Espanha é bom, chega como não quer nada e vai incomodar muito. Vamos ver. Quando o Brasil saiu em 2014, eu lembro muito bem que naquele dia eu acordei, fui para a academia, cheguei em casa, assim, né? Na hora do jogo, começou a chover estranhamente, já estava bonito. Aí acabou o jogo, fui encontrar com um amigo na época, no bairro próximo, e tu via as pessoas ainda na rua com camisa, bandeira, fazendo festa, mas o dia seguinte, após o 7-1, nossa, 2 dias, o povo vai na onda, vai lá, torce, né? Mas, mais uma vez aí iludido. Então, a coisa é tão séria, meus amigos. A falta de identificação com os jogadores da seleção começa aqui no nosso país. Nós temos um shopping aqui no bairro, chamado Barra da Tijuca, que se chama New York Center. Pasmem, Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade no Rio de Janeiro. Onde é que já se viu isso? É porque a gente acostuma. É legal, é bonito, mas isso não era para estar aqui. Mas tudo bem. Onde tem Estátua da Liberdade? Aqui no Rio de Janeiro, mas tem. Nomes ingleses invadindo a nossa cultura. Então é isso. Essa Estátua da Liberdade, aqui no Rio de Janeiro, nossa, mostra bem. Teve um pastor aqui no Rio, pastor Ronquenor, ele falou assim, pela segunda vez: gente, eu não entendo vocês brasileiros, vocês cantam o que a gente canta. Vocês cantam o que a gente canta aqui no nosso país. Por que vocês não cantam a música de vocês? Eu não vejo samba, eu não vejo bossa nova, chorinho. Cadê isso no louvor de vocês? Não é nem questão, aqui não é nem canal de religião, tá? Questão cultural. Eu tenho outro canal de religião para falar da Bíblia. Esse aqui é um canal mais de futebol. Mas eu tenho que abordar isso aqui. Então, meus amigos, o pastor Ronquenoni falou isso. Louvor agora é worship. Ah, worship. Igreja virou shirk. Então, a cultura... Fui pedir um bolo num local. Ah, é brownie, brownie. Bolo de chocolate é brownie. Então, a cultura vai ser, sabe? Celular, smartphone, food service. E vai invadindo. Agora, a Estátua da Liberdade, num shopping com o nome de New York Center, a Estátua da Liberdade é demais. Isso é pior do que torcer para a Argentina. Ah, torce para a Argentina. Isso é pior do que torcer para a Argentina, meu amigo. É isso aí.
Ah, porque torce para a Argentina. Poxa, um shopping com o nome de New York Center. Como é que esse povo vai se identificar com a seleção brasileira? Se a nossa cultura também mal é divulgada. Worship, Brown, Shopping New York Center. Como? Como? A seleção brasileira não faz amistosos aqui. Antes fazia, não faz mais. Então, meus amigos, Brasil primeiro tem que rediscutir o futebol. Vamos parar tudo. Fica sem técnico. Vamos investir na base. Não há mais campos de futebol. Muitos virou prédio. Agora é cobrado. Antigamente a gente jogava bola contra os outros. Agora não, é perigoso. Sai briga, confusão. Então as coisas mudou muito. O mundo mudou para pior. O mundo mudou para pior. E aí? Nós estamos cada vez mais consumistas, distantes do outro, cada vez mais separatistas. Isso influencia no futebol. Eu lembro que eu pintei rua para a Copa, em 90. Eu ajudei a pintar a rua também. Mas de 98 para cá eu comecei meio a cair a ficha, ver que não era bem aquilo, né? Falei, não é bem assim que se pinta. Né? Porque os outros adversários também são bons. Né? E o nosso país, muitos jogadores já estão indo embora na base. E aí, sabe qual vai ser o resultado dessa derrota? Polarização política. 2014, um ano antes daquele movimento, do 20 centavos, 2014, 7-1, depois teve uma eleição tensa, depois tiraram a outra presidente e veio outro presidente, aquela polarização direita e esquerda, logo depois da Copa, que na época da Copa ninguém queria torcer, porque era um protesto contra a corrupção. Eu achei isso aqui uma idiotice tremenda, não vou assistir Copa. Depois todo mundo assistiu, vamos ganhar. Aí perdeu, o que aconteceu em agosto de 2018? Aquela brigalhada, que dura até hoje. Tudo isso, tem o 7-1 só ajudou a aprofundar. Então, num país que a gente fala Brown, que tem um shopping com o nome de New York Center, Estátua da Liberdade, que a seleção brasileira, a maioria mora lá fora, mal come nossa comida, e não se aproxima do povão, e o futebol não está se aproximando mais do povão, jogos, horários absurdos, Botafogo e Atlético domingo no Engenhão, 8h30 da noite. O estádio nem estava cheio, cara. Horário sem nexo. Nós vivemos, sinceramente, coisas sem nexo, meus amigos. A coisa é muito mais profunda do que se imagina. É muito mais profunda. Muito mais profunda. Como é que o povo vai se identificar com a seleção se nós estamos sendo invadidos aqui por cultura de outros países? Como eu falei do Brown, Shopping New York Center, a gente acha normal. Mas não é normal. Tem que ter um shopping com o nome de New York Center aqui no Rio de Janeiro? Aqui é Rio de Janeiro, não é Nova York, meu Deus. Estátua da Liberdade, isso tem que ter lá nos Estados Unidos, não é aqui. Gente, é uma loucura isso. Tudo isso é reflexo da falta de identificação dos jogadores com a seleção. Do torcedor que vai se chateando com a seleção e vai brigar por outras coisas. Com certeza. Claro que nós temos que saber votar. É importante saber votar. Mas nós podemos também ter saudável no esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte tira pessoas da rua. Assim como a música também. E a música também, brasileira, não é conhecida pelo povão. A MPB, a bossa, o chorinho, a seresta, o bolero. Filho. Hoje em dia, daqui a pouco a MPB vai ser música clássica. Porque é um negócio muito interessante isso. O 7-1
e a derrota da seleção é muito mais profundo do que se imagina. É uma falta de conexão da seleção com o povo brasileiro tremenda. O Brasil não está se identificando mais com a seleção. O povo não conhece, o povão está desconectado da cultura brasileira. Tom Jobim, João Gilberto, vão ficar só para um ou outro que vai. Quem é Tom Jobim? Quem é João Gilberto? Cada bairro tem uma cultura, tem uma história. Todo bairro tem uma história. Mas a cultura está concentrada nos bairros mais prósperos ou áreas nobres do Rio. Hoje, a cidade do Rio nem é tão nobre assim, está abandonada. Mas a cultura está lá, perto da Zona Sul, principalmente ali. Tem o Teatro Municipal, tem a sala, embora não é muito recomendável dali à noite. Temos ali os museus da Zona Sul, né? Então, a coisa vai se afunilando, meus amigos. A coisa está se afunilando. E cada vez mais o Brasil, cadê? O jazz tem influência de bossa nova. Jazz tem influência de bossa nova. Eu estava ouvindo o Tabernáculo do Brooklyn, tem influência de bossa nova também. Jorge Benson fez o álbum chamado Blue e Bossa. Ou seja, eles dão mais valor à nossa música do que a gente mesmo. Quem é João Gilberto? Não conheço. Quem é Tom Jobim? Não conheço. Quem é Marcos Vale? Eu não conheço. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Meus amigos, o 7-1 é muito mais profundo do que se imagina. Nós não identificamos, a cultura brasileira não é reforçada, fica presa. E o vaneirão, que é a dança lá do sul, e o frevo, tudo cultura do Brasil. Mas como é que o jogador vai se identificar com o Brasil se o próprio povo não está conectado? Se a cultura do Brasil não chega ao povo? A cultura do Brasil não chega ao povão? Não chega. O povo vai ter que ficar com a seleção brasileira, que a maioria mora lá fora? Não vai, meus amigos. Mas não vai mesmo. O povo está desconecto da cultura porque assim fazem. E os jogadores que moram lá fora, então é isso que está aí. A seleção não tem meio campo, os jogadores têm que ficar com a seleção, a cultura não chega até o povão. A cultura genuína no Brasil não chega até o povão. Não chega. Eu assisti agora um concerto sobre a cultura do Nordeste. Coisa mais linda. Cultura do Nordeste. O que está acontecendo? O povo não se identifica mais com a seleção brasileira. E a seleção não se identifica com o povo. Temos lojas aqui com nome em inglês, cara. Não é só uma. Lojas com nome em inglês. Produtos, brownie. Bolo de chocolate, cara. Coffee, eu quero coffee. Coffee. Ai. É demais, viu? É demais. Então o 7-1 passa muito mais. O 7-1 é um resultado de uma série de coisas que vem acontecendo. Torcer pela Argentina é o menor dos problemas. Quando no país tem um shopping com nome americano, tem lojas com nome inglês, tem que falar produto em inglês, não te vendem. Os jogadores que moram lá fora, que nem mal vivem a realidade do povo, a seleção não se aproxima do povão, aí vai, tudo é um reflexo, cara. O campo está batendo. Então, se o brasileiro, para se sentir bem, tem que reproduzir a cultura de fora, tem alguma coisa errada. Eu sou o quê? Você... eu sou isso, o quê? Bababá. Tudo bem que os países de fora, né, são o primeiro mundo, tá? Mas lá também não é o céu. Nós somos um país de terceiro mundo, mas esse lance da cultura não se aproximar do povão é o que gera isso.
Não gera isso. Quem foi Djavan, quem foi Chico Buarque, para a periferia isso não interessa, porque não é divulgado. Mas se fosse, eles iam se interessar. Domingo teve um concerto chamado Orquestra Maré do Amanhã, lá no Jardim Botânico. Gente que era para estar no crime está lá. É isso que eu estou falando, entendeu? E aí? Qual é o futuro do Brasil? Pessoas indo embora, jogadores cada vez mais distanciados, seleção sem meio campo, torcedores de gostosas, e é esse que vai ser o futuro do Brasil? Esse é o futuro do Brasil. É bom a gente refletir. Procure estudar a cultura do Brasil. Procure entender melhor o seu país. Né? Vamos entender melhor o nosso país. Eu amo a cultura espanhola. Eu amo ouvir os violonistas Segovia, o Tárrega, o Pepe Romero. Mas eu tenho que conhecer o meu país. Temos o Robson Miguel, temos João Alexandre, temos Yamandu Costa, temos o Rafael Rabelo, que deixou um legado. Temos o Fábio Lima, Gino Sete Cordas. Temos vários aqui. Davi Zanon, né, que toca erudito. Mas temos músicos aqui. João Alexandre reproduz a música brasileira na sua essência. Vladir Cabral, quantas coisas boas. Davi Barranha também, né? Não sei se ainda toca, né? Não sei se ainda toca, mas era um cara que reproduzia isso. Então, o Brasil é isso. O Brasil cada vez mais distante. Povo distante da cultura, a cultura do povo. O Brasil se parecendo com outro país, e os jogadores que vão embora, e é isso aí. O resultado é 7-1, eliminação, falta de identificação. E na Olimpíada a gente vai tomar um banho. Nós vamos tomar um banho na Olimpíada. Nós vamos tomar um banho. Olha, em 2013 eu postei isso, que a gente tinha que ter cuidado com a Alemanha. Que a Argentina deveria ter cuidado, não era com o Brasil. Que até o Brasil tinha que ter cuidado. Porque o Bayern de Munique tinha goleado o Barcelona. E isso seria a base da seleção da Alemanha. Os caras já estavam entrosados. Então, a culpa é todo um processo. A culpa é de todo um processo. Tudo é culpado. Todo o processo. A falta de identificação do povo com a cultura brasileira. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu precisava falar dessas coisas. A falta de identificação do povo com a cultura brasileira, que cada vez mais só é divulgado para um povo seleto. Não há um povo seleto. Né? E é isso aí. Fica na paz.